Milionário revela segredo surpreendente da jovem mãe pedindo ajuda no sinal vermelho. Ricardo sempre achou que sua vida era perfeita. Com um sorriso confiante, ele dirigia seu carrão na agitada São Paulo, cercado por arranha-céus e a correria de pessoas que nunca paravam. O sol brilhava intensamente e a cidade pulsava em seu ritmo frenético. Mas naquele dia fatídico, tudo mudaria. Em um sinal vermelho, seu olhar se fixou em uma mulher desesperada. As mãos trêmulas, os olhos cheios de lágrimas. Ela estava implorando por ajuda. A placa de papelão que segurava dizia: "Ajude-me, estou com meu filho." Um frio na barriga o acometeu. Por um momento, o mundo ao redor desapareceu. Ricardo não era apenas um homem de negócios. Era alguém que também já conhecia a dor. Ele não podia ignorar. Parou o carro, seu coração batendo acelerado. O que essa mãe estaria passando? Ele decidiu se aproximar. Cada passo seu pesando como se estivesse entrando em um abismo. Então, ao se aproximar, algo chocante aconteceu. A mulher levantou a cabeça e seus olhos se cruzaram. Era Laura, a irmã que ele pensou ter perdido. A última lembrança que ele tinha dela era um relance no rearview mirror de um carro na contramão. Um acidente trágico, pensou ele. E ali estava ela, viva, mas em apuros. O ar ficou pesado. Seu peito apertou. Como isso era possível? Ricardo, a voz dela, era um sussurro que misturava surpresa e dor. Ele não sabia se devia sorrir ou chorar. Havia um alvoroço ao redor deles, mas nada importava. O tempo parecia ter congelado. As revelações começaram a surgir. Ela estava enfrentando um narcotraficante. Dívidas que a esmagavam. O perigo estava mais próximo do que nunca. Ricardo sentiu um nó na garganta. Como sua família nunca havia falado sobre isso? A culpa o consumia. Anos sem procurá-la, sem saber se estava viva ou morta. Os segredos que sua família guardou se tornaram como lã emaranhada dentro dele. Serena, sua mãe, sempre dissera que Laura estava morta, mas era tudo uma mentira? Os seus pensamentos foram interrompidos por gritos na multidão. Ricardo olhou em volta e viu homens mal encarados observando com olhares famintos. Ele tinha que proteger sua irmã, mesmo que isso significasse colocar sua fortuna e até sua vida em risco. Seu coração pulsava com um novo propósito, mas também com medo. O passado, agora mais intrigante e maior que ele, estava voltando para assombrá-lo. Entre olhares e silêncios, Laura era uma mulher quebrada, mas havia uma fagulha de esperança nela. Ela precisava de ajuda, e ele sabia que, de alguma forma, o destino os unira novamente. Mas até onde ele estaria disposto a ir para protegê-la? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ricardo sentiu seu coração disparar ao olhar nos olhos de Laura. O mundo ao redor desapareceu, mas a realidade rapidamente o puxou de volta. Ele precisava agir. Com um movimento rápido, pegou o celular e ligou para a equipe de segurança. Mas assim que começou a explicar a situação, uma explosão ensurdecedora cortou o ar. Os vidros dos carros estalaram ao redor, e fragmentos de metal e vidro voaram em todas as direções. O caos se instalou. Laura gritou e se jogou no chão, protegendo o filho com seu corpo. Ricardo, em estado de choque, mal conseguia processar o que estava acontecendo. Olhou em volta e viu figuras sombrias emergindo da nuvem de fumaça. Eram os homens que o haviam observado antes, mas agora eles estavam armados.
corra! Ele berrou, puxando Laura pelo braço. Mas enquanto ele tentava arrastá-la, algo chamou sua atenção. Havia uma gravação de vídeo em seu celular. Uma imagem que se repetia em sua mente. Ele se lembrou de um nome, Mara. Quando a cabeça dele girava com as memórias, um grito cortou o ar. Era Laura. Ele estava tão determinado a protegê-la que não percebeu o perigo vindo por trás. Um dos homens se aproximou rápido e atirou para o alto. O barulho foi ensurdecedor. As pessoas ao redor começaram a correr em todas as direções. Ricardo virou-se para Laura, que estava paralisada pela tensão. Seu filho agarrado ao seu braço. Você precisa ficar comigo, disse ele. Mas o medo a envolvia como uma neblina. E então, um tiro perfeito perfurou o ar, atingindo um dos homens. Ele caiu, mas não antes de disparar seu próprio armamento. O pânico se espalhou. Entre o grito e o choque, Laura revelou algo que fez as pernas de Ricardo enfraquecerem. Ricardo, eu não estou apenas em apuros. Eu trabalho para ele. Cada palavra saiu como um peso no ar. O narcotraficante, ele é meu chefe. O mundo ao redor deles parecia desvanecer. Era como se o chão tivesse desaparecido. O quê? Ricardo perguntou, incapaz de acreditar. Os homens mal encarados estavam agora em uma luta direta, e a revelação de Laura ecoou em sua mente como um eco devastador. Ele pensou na dor que sentiu ao não saber da irmã por tantos anos. E agora, a vida dela estava entrelaçada com a criminalidade que ele sempre desprezou. Eu não sabia, eu juro! Eu precisava do dinheiro. As lágrimas escorriam por seu rosto. Ricardo se sentiu dividindo entre a compaixão e a fúria. Ele sabia que Laura estava em apuros, mas suas escolhas o envolveram em algo imensamente perigoso. Com o tiroteio se intensificando, homens usando máscaras surgiram, cercando-os enquanto o caos tomava conta das ruas. Ricardo precisava proteger Laura e a criança, mas o que mais ele teria que enfrentar? A verdade que ela acabara de revelar mudava tudo, mas a urgência da situação não permitia espaço para deliberações. De onde você veio, Laura? Ele insistia, olhando nos olhos dela em busca de respostas enquanto se afastavam dos tiros. O que você sabe sobre Mara? O nome escapou da boca de Ricardo sem pensar. O que ele não sabia era que esse nome abriria um portal para um passado sombrio que ambos tentaram enterrar. A vida deles nunca mais voltaria a ser a mesma, e o que estava prestes a vir à tona talvez fosse mais aterrador do que qualquer um daqueles homens armados. Eles correram, mas cada passo parecia levá-los para um abismo mais profundo. As revelações estavam apenas começando. E o futuro, agora mais incerto do que nunca, os observava em silêncios aterrorizantes. Ricardo e Laura correram. As sombras à sua volta aumentavam, com o som dos tiros ecoando pela rua. O caos era palpável. Pessoas gritavam, outras se jogavam ao chão. Mas o mundo deles se resumia àquilo. Um laço rompido, uma revelação devastadora. Ricardo puxou a irmã com força, cada passo levando-os mais longe do perigo. Mas o futuro parecia carregado de um peso insuportável. Laura, você tem que me explicar. Ele arfava, a mente trabalhando a 1000 por hora. Como você pode estar envolvida com esse tipo de gente? Ela olhou para ele, o desespero nos olhos. Mas antes que ela pudesse responder, uma nova explosão estourou ao lado deles. O chão tremeu e um novo pânico se espalhou. Fragmentos de concreto voaram e um carro próximo virou um incêndio em segundos. O calor os atingiu e eles se jogaram para o lado, se protegendo como podiam. Um grito. Laura sentiu a mão de Ricardo apertar a sua, e com isso o medo se intensificou. Há muito mais, Ricardo. Laura gritou, o coração na garganta. Eu não sou apenas uma funcionária. Ele é meu pai. As palavras cortaram o ar como uma faca. Ricardo parou, o mundo girando em um infinito de perguntas. O quê? Não pode ser. Ele balançou a cabeça, atordoado. Você está falando sério? Laura puxou a camiseta do filho.
arrastando-o para trás dela. A verdade é que eu sou filha do narcotraficante. A declaração pairou no ar como um pesadelo se concretizando. O homem que ela temia era também o homem que detinha a chave para toda a dor que ela havia carregado. E por que você nunca me disse isso? A raiva e a confusão se misturaram dentro de Ricardo. O que ele deveria sentir agora? Preocupação? Amor? Ódio? Ele só queria entender. Eu não sabia, Ricardo. Eu não queria saber. Minha mãe me escondia isso, mas aconteceu. Eu fui criada para ser quem sou. E quando eu entendi, foi tarde demais. As lágrimas se acumulavam nos olhos de Laura. Mas a urgência da situação os erguia como um fio de esperança entre a escuridão. Os disparos continuavam e homens armados cercavam a esquina. A atenção de Ricardo e Laura quase se perdeu entre o caos, mas algo mais chamava a atenção deles. Um dos homens, com uma máscara negra, ergueu a arma, mirando direto para eles. O olhar, frio e calculista, fez o coração de Laura disparar. "Ricardo!" ela gritou. Mas ele já movia seu corpo, o instinto de proteção tomando conta dele. Ele viu o movimento em sua direção e blindou Laura e a criança com seu próprio corpo. E então, um terceiro grito. Não da multidão, mas de uma mulher, que surgiu do caos, empurrando-se entre as pernas dos homens armados. "Pare! Por favor! Não! Esperem!" O grupo hesitou, mas a mulher não era estranha. Era Mara, a principal ajudante do narcotraficante. Mas para Ricardo, ela era a única chave. Alguma coisa se agitou em sua memória. Ele não podia acreditar. "Mara", ele disparou. "O que você está fazendo aqui?" Os olhares se cruzaram e o tempo parecia parar. Mara olhou para Laura, depois para Ricardo. "Eu só quero salvar você." O desespero na voz dela era sincero, mas havia algo mais. Um brilho que parecia indicar que a verdade estava mais perto do que todos poderiam imaginar. O silêncio tomou conta enquanto as peças do quebra-cabeça se encaixavam. Dentro das revelações, a confusão crescia como uma tempestade prestes a estourar. Ricardo estava prestes a questionar tudo. Mas o grito cortou o ar, e ele olhou para trás. Mais homens emergiram, o caos crescendo, e ele sabia que o tempo havia acabado. Ao fundo, as sirenes da polícia se aproximavam. Mas a verdadeira batalha estava longe de acabar. As perguntas não eram mais sobre quem eram, mas sobre como iriam sobreviver. E no meio de tudo isso, o passado continuava a se desdobrar, revelando mais segredos ocultos. E estava na hora de todos eles enfrentarem a verdade. Ricardo e Laura estavam parados no meio do caos, mas o mundo parecia girar ao seu redor. Mara estava ali. A mulher que ele pensou que era uma aliada, agora se tornara uma sombra da incerteza. Ele queria acreditar nela, mas o tiroteio ao fundo os puxava de volta à realidade. "Ricardo!" Mara gritou, seu olhar implorante. "Eu só quero te ajudar." As palavras dela pairavam no ar, mas algo estava errado. As sirenes da polícia ficaram mais próximas. Ele sentiu o coração disparar. Não havia tempo para explicar. "Esses homens, eles estão atrás de você", ele disse, puxando Laura mais perto, sentindo o tremor da mão dela. "Precisamos sair daqui." Laura olhou para Mara, uma mistura de medo e confusão em seus olhos. "Você sabe o que está acontecendo, não é?" ela perguntou, a voz embargada. "Você está com eles?" Não, ouça, eu só quero proteger vocês", Mara exclamou. Mas sua expressão estava muito ansiosa. O pânico no ar era palpável. Enquanto isso, os homens armados se aproximavam, suas silhuetas sombrias emergindo da poeira. Então, no pior momento possível, um grito cortou a cena. Uma criança, uma menina, não muito mais velha do que o filho de Laura, apareceu correndo, perdida entre os adultos em pânico. O coração de Laura parou. "Meu Deus, não!" ela gritou, soltando a mão de Ricardo. "Laura, não!" ele gritou. Mas ela já havia se lançado na direção da menina. Ricardo a seguiu, o medo o consumindo, enquanto eles se afastavam de Mara e das ameaças que se aproximavam.
Você não pode ir sozinha. Ele berrou, mas Laura não estava ouvindo. Estava em modo de proteção, como uma leoa. A criança estava parada, chorando. Ela se atirou nos braços de Laura, a mãe abrindo os braços em um gesto instintivo de amor. Ricardo sentia a adrenalina pulsando em suas veias. Cada movimento parecia lento. Cada grito ecoava em sua mente. Ele estava ali, entre a segurança de sua irmã e a nova vulnerabilidade da situação. De repente, Mara apareceu ao lado deles novamente, com a expressão rígida. Algo mudou. Eu não posso deixar vocês aqui. Ela olhou para Laura, uma fervura de emoções misturadas em seus olhos. Eu tenho que contar a verdade, e é agora ou nunca. As palavras de Mara cortaram o ar. O que você quer dizer? Ricardo perguntou, seu cérebro girando com a vontade de entender. O que mais poderia ser revelado? Laura olhou para Mara, sua expressão uma batalha entre confiança e desconfiança. O que você está escondendo? Mara respirou fundo. A verdade sobre seu pai, Laura. Eu fui a única que sabia. Ele não é o que você pensa. Ele não é só um narcotraficante. Ele é muito pior. Ele não está apenas envolvido. Ele é o chefe de toda essa operação. O mundo pareceu parar. Ricardo piscou, tentando processar. Ele não poderia estar ouvindo corretamente. O quê? Como assim? Ele queria gritar, mas a perplexidade o silenciava. Ele é o responsável por tudo. O que aconteceu com você, com sua mãe? Tudo está ligado a ele. Mara disse, os olhos arregalados de terror. A revelação que ela trouxe era como uma bomba prestes a explodir. Ele sentiu a base se desfazer sob seus pés, como areia movediça. Você está mentindo, Laura gritou, mas os olhos dela refletiam uma sombra de incerteza. Ricardo podia ver isso. Ele sentiu um nó no estômago. Qual seria a verdade? A confusão crescia. Enquanto isso, os homens armados começaram a avançar. O caos em volta continuava. O pânico se espalhou entre os civis, mas para eles, a verdadeira batalha acontecia entre revelações e segredos. Escutem, precisamos sair daqui agora! Mara gritou, enquanto os homens, armados, se aproximavam rapidamente. Confie em mim, eu posso ajudar. Mas a dúvida pairava no ar pesado. Laura hesitou, um horizonte de incerteza diante dela. Os sentimentos a consumindo. Amor, raiva, confusão. Para quem confiar? Era uma pergunta sem resposta. E a resposta que ela buscava poderia destruir tudo. Era a culminação de anos de mentiras. Ele sabia que algo monumental estava prestes a acontecer. Mas o quê? No fundo, Ricardo se perguntava. A verdade os uniria ou separaria para sempre. O passado, uma sombra ameaçadora, estava mais perto do que nunca. A corrida não era apenas para escapar do perigo, mas para descobrir o que realmente estava em jogo. A resposta estava entre eles, mas seria devastadora. Ricardo e Laura estavam parados no meio do caos, mas o mundo parecia girar ao seu redor. Mara estava ali. A mulher que ele pensou que fosse sua aliada agora se tornara uma sombra da incerteza. Ele queria acreditar nela, mas o tiroteio ao fundo os puxava de volta à realidade. Ricardo, Mara gritou, seu olhar implorante. Eu só quero te ajudar. As palavras dela pairavam no ar. Mas algo estava muito errado. O barulho das sirenes da polícia se aproximava. Ele sentiu seu coração disparar. Não havia tempo para discutir. Esses homens, eles estão atrás de você, disse ele, puxando Laura mais perto, sentindo tremor na mão dela. Precisamos sair daqui. Laura olhou para Mara, uma mistura de medo e confusão em seus olhos. Sabe o que está acontecendo, não é? Perguntou, a voz embargada. Você está com eles. Não, ouça! Eu só quero proteger vocês. Mara exclamou, mas sua expressão estava repleta de pânico. Enquanto isso, os homens armados se aproximavam, suas silhuetas sombrias emergindo da poeira. Então, no pior momento possível,
um grito cortou a cena. Uma criança, uma menina não muito mais velha que o filho de Laura, apareceu correndo, perdida entre os adultos em pânico. O coração de Laura parou. Meu Deus, não! Ela gritou, soltando a mão de Ricardo. Laura, não! Ele gritou, mas ela já havia se lançado na direção da menina. Ricardo a seguiu, o medo o consumindo enquanto se afastavam de Mara e das ameaças que se aproximavam. Você não pode ir sozinha! Ele berrou, mas Laura não estava ouvindo. Ela estava em modo de proteção, como uma leoa. A criança estava parada, chorando. Laura a agarrou firmemente, o instinto maternal falando mais alto. Mas o desespero tomou conta. Nesse momento, um flash de luz cortou o ar. Ricardo olhou alarmado. Era um carro da polícia, mas não estava sozinho. Atrás dele, um veículo preto cheio de homens encapuzados entrou em cena, cercando a rua em um movimento rápido. O que parecia ser um resgate tornava-se uma armadilha. Corra! Ele gritou, puxando Laura e a criança, mas o caos agora os envolvia de forma ainda mais intensa. As sirenes pareciam se misturar ao barulho do tiroteio. Olhou para Mara, mas encontrou apenas uma expressão de desespero e um leve sorriso. Mara, o que você... Ele não conseguiu terminar a frase. É hora da verdade, Ricardo. Prepare-se. A voz dela estava serena, mas as palavras pesavam no ar como uma bomba. Do que você está falando? Laura questionou, mas Mara não mais respondeu. Nesse momento, uma granada explodiu em um canto da rua, lançando o grupo para o chão. O impacto os atordoou. Quando Ricardo se levantou, o que viu fez seu coração gelar. Mara tinha mudado. O sorriso no rosto dela não era mais de desespero, mas de satisfação. Entre os homens encapuzados, ele percebeu que ela usava uma farda, revelando uma insígnia da polícia. Surpresa! Ela disse com ironia, enquanto os homens armados lançavam os outros para trás. Eu sempre estive do lado certo. E agora, finalmente, o jogo começou. Ricardo sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. Você tá brincando, Mara. Você é... O choque a atingiu como um soco no estômago. O que ele pensava que era uma ajudante, agora revelava-se como parte de uma operação policial encoberta. Eu tive que me infiltrar. Para todos os efeitos, eu sou o que sou. Mas sempre pensei em você. A determinação em seus olhos era genuína, mas como se não importasse mais. Laura, ainda segurando a criança, olhou para a irmã, depois para Ricardo. O que isso significa para nós? A voz dela era uma mistura de pânico e raiva, mas a atenção dele se desviou quando viram um brilho metálico. Um dos homens encapuzados se virou e, para o horror de todos, era o pai de Laura, um narco conhecido por sua astúcia e crueldade. Vocês pensaram que poderiam me escapar tão facilmente? Sua voz ecoou com um riso frio. Mara, achei que você estava do meu lado. O coração de Ricardo disparou. A revelação cortou mais fundo que qualquer bala. E ali estavam, em meio ao tiroteio, as raízes do passado se entrelaçando de forma devastadora. Não, ele não pode ser! Laura gritou, sentindo a realidade desabar. O mundo deles estava em frangalhos. As peças estavam se reorganizando. Mas o que mais ainda poderia vir à tona? Era uma questão que queimava em suas mentes enquanto o caos se intensificava ao redor. A batalha pela verdade estava apenas começando. Ricardo e Laura estavam parados no meio do caos. Mas o mundo parecia girar ao seu redor. Mara, a mulher que ele pensou que fosse sua aliada, agora se revelava como parte de uma operação policial encoberta. Uma sensação de traição e alívio misturava-se no peito. Ricardo. Mas antes que pudesse processar tudo, o pai de Laura, um narco notório, estava ali, ameaçador. Vocês pensaram que poderiam me escapar tão facilmente? A voz dele ecoou, crua e cheia de poder. Ricardo sentiu seu coração apertar. Era um jogo sujo,
e as regras mudavam a cada segundo. Laura tremia. Pai, não! A negação saiu como um sussurro, mas a verdade a atingiu como um golpe. O homem que ela temia era alguém por quem também anseia. Por um breve momento, o terror substituiu toda a lógica. Enquanto o tumulto aumentava, um estrondo cortou o ar. Era como se o tempo tivesse congelado quando um grupo de policiais, com uniformes equipados e armas em punho, surgiu dos arredores, cercando o pai de Laura. O líder, um oficial conhecido por sua severidade, era ninguém menos que o antigo colega de seu pai. Saia do caminho, Carlos! Gritou o oficial, apontando a arma para o narcotraficante. O homem sorriu de forma sardônica. A confiança dele não era abalada. Você vai fazer o quê, amigo? É meu direito estar aqui. Ou você quer que eu revele quem você realmente é? Ricardo congelou. As palavras reverberaram em sua mente. Quem ele realmente é? Mas antes que pudesse desvendar esse novo mistério, algo mais chocante aconteceu. O homem que ele pensou ser o chefe do tráfico, o inimigo de sua família, virou-se para Laura, com um olhar calculista. Esse não é só um jogo, filha. A verdade é que você tem que escolher de que lado está. E se eu não quiser escolher? A voz de Laura estava firme, mas os olhos dela estavam preenchidos com uma mistura de dúvida e determinação. Eu não quero nada com esse mundo. Ah, mas esse mundo está em você! Gritou ele, seu rosto se contorcendo em fúria. Você é sangue do meu sangue. Não pode escapar da sua origem. O ambiente estava prestes a explodir. Ricardo se antecipou, puxando Laura para mais perto de si, quando um outro disparo ecoou. Mais tiros começaram a ser disparados. Ele olhou para Mara, que agora parecia decidida a agir. Você não se esqueceu do meu aviso, certo? Eles não são apenas policiais. Eles têm suas próprias intenções. Um silêncio perturbador caiu entre eles, apenas interrompido por um grito. Laura olhou para a criança, que estava paralisada de medo em seus braços. Isso não vai acabar bem. Mas então, em um ato inesperado, Mara deu um passo à frente e puxou algo de dentro de sua jaqueta. Uma granada. Eu não posso deixá-los escapar. É agora ou nunca. O quê? Ricardo se sentiu paralisado. Naquele instante, tudo se desfez ao seu redor. Mara, você está louca? Isso não é uma solução. Mas era tarde demais. A tensão se acumulava como uma tempestade prestes a eclodir. Justo quando Mara estava prestes a ativar a granada, um tiro foi disparado em sua direção, atingindo-a no ombro. Ela caiu, a granada escapando de sua mão e rolando, prestes a detonar. O tempo parou. As expressões de horror tomaram conta do rosto de todos. A granada estava prestes a explodir. Corra! Gritou Laura, puxando o filho para longe. Mas Ricardo não se movia, incapaz de processar a realidade. O perigo estava mais próximo do que nunca, e a vida deles pendia por um fio. Ele nunca imaginou que a verdade poderia ser tão devastadora. E enquanto a contagem regressiva para a explosão começava, a última coisa que ele viu foi o olhar de Laura, um misto de esperança e desespero. O mundo havia mudado completamente. Segredos estavam se desdobrando, revelações estavam prestes a provocar consequências inimagináveis. E a pergunta que ecoava em sua mente era: o que mais estavam escondendo? Ricardo não conseguiu se mover. Os instintos o traíram. A granada rolava entre eles. O tempo parecia ter parado. O caos ao redor era um pano de fundo distante, enquanto ele fixava os olhos em Laura, que segurava a criança com tanta força que seus dedos estavam brancos. Corre! Ele gritou, mas a voz dele mal soou acima do pânico. Ela olhou para ele, a compreensão escorrendo pelo rosto. O desafio era iminente, e a fragilidade do momento era quase palpável. Ele sabia que precisavam agir, mas algo não estava certo. Então, enquanto todos corriam, Mara se ajoelhou, os olhos fixos na granada.
Não! Gritou Ricardo, sentindo um aperto no peito. Mas era tarde demais. A explosão aconteceu. Um silêncio aterrador. A granada não explodiu. Olharam-se confusos. Mara estava ali, com uma expressão de dor, a mão ferida para longe do artefato. O que estava acontecendo? De repente, ela começou a rir. Um riso baixo quase insano, mesclado com um desespero, que fez o estômago de Ricardo revirar. É claro que não. Vocês achavam que eu ia deixá-los escapar assim, tão fácil? Ela olhou para o ele, narcotraficante, que observava a cena com um sorriso triunfante. Você nunca foi uma verdadeira aliada, foi? Laura disse, a indignação misturada com tristeza. As respostas estavam se entrelaçando em um emaranhado de mentiras. Aliada? Ah não, querida. Eu sou sua irmã, Mara exclamou, e as palavras cortaram o ar como faca. O coração de Ricardo parou. O que você disse? Surpresa, Ricardo. Um dia você vai entender. Eu sou filha do mesmo pai que você. O choque a envolveu. Tudo que ele conhecia desmoronou em questão de instantes. Ele olhou para Laura, a confusão em seus olhos igual à sua. Como isso é possível? Ele mal podia falar. Então lembrou-se das peças do quebra-cabeça. Mas, seu pai, ele é um criminoso. Como você pode estar envolvida com ele? Era a única opção. O desespero na voz de Mara era sincero. Meu pai fez com que minha mãe escolhesse entre nós duas. Eu cresci ouvindo que Laura morreu. E eu fui criada longe disso. Nunca soube a verdade, até agora. Laura deu um passo para trás, a dor estampada no rosto. Você estava viva o tempo todo e nunca me disse nada? Eu não sabia, eu não tive escolha. Eu só queria proteger você. A verdade ficou pesada entre elas. Ricardo se sentiu tenso. Cada veia em seu corpo pulsava com a pressão da revelação. Então, Carlos, o pai de Laura, riu. É a verdadeira tragédia, não é? Duas filhas divididas pelo medo. O olhar dele era perverso, como se tivesse uma vitória inquestionável. A adrenalina agora corria com mais força. Ricardo precisava agir. Ele olhou para Mara, a ideia começando a tomar forma. Se você é realmente filha dele, talvez possamos usar isso a nosso favor. Podemos virar o jogo. Como? O desespero nos olhos de Laura transparecia. A vida deles estava em jogo, e isso poderia ser a solução. Mara, você tem que convencê-lo a parar. Se ele souber que você está aqui, isso pode dar uma chance. Mara hesitou, mas a decisão estava ali, brilhando nas sombras. Ok, eu posso tentar. Mas se ele descobrir que eu estou ao lado de vocês, o medo se tornou um eco na mente de todos. Entre as vozes da confusão, um plano começou a emergir. Enquanto os homens armados se aproximavam, Ricardo decidiu que seu amor por Laura e a busca pela verdade eram mais importantes. Tinha que arriscar. A tensão era palpável. O tempo estava se esgotando e o único desejo era salvá-las. Mas o que ele não sabia era que o passado estava prestes a retornar, trazendo segredos ainda mais sombrios à tona. E na batalha pela sobrevivência, cada revelação poderia custar mais do que suas vidas. Ricardo não conseguiu se mover. Os instintos o traíram. A granada rolava. Entre eles, o tempo parecia ter parado. O caos ao redor era um pano de fundo distante, enquanto ele fixava os olhos em Laura, que segurava a criança com tanta força que seus dedos estavam brancos. Corre! Ele gritou novamente, mas a voz dele mal soou acima do pânico. Laura olhou para ele e a compreensão escorreu pelo rosto dela. O desafio era iminente e a fragilidade do momento era quase palpável. Ele sabia que precisavam agir, mas algo não estava certo. Então, enquanto todos corriam, Mara se ajoelhou, os olhos fixos na granada. Não! Gritou Ricardo, sentindo um aperto no peito. Mas era tarde demais. A explosão aconteceu. Um silêncio aterrador. A granada não explodiu. Olharam-se confusos. Mara estava ali com uma expressão de dor, a mão ferida para longe do artefato. O que estava acontecendo? De repente, ela começou a rir.
Um riso baixo, quase insano, mesclado com um desespero que fez o estômago de Ricardo revirar. É claro que não. Vocês achavam que eu ia deixá-los escapar assim tão fácil? A expressão dela era um misto de fanatismo e tristeza. Você nunca foi uma verdadeira aliada, foi? Laura disse, a indignação misturada com tristeza. As respostas estavam se entrelaçando em um emaranhado de mentiras. Aliada? Ah, não, querida. Eu sou sua irmã. Mara exclamou. As palavras cortaram o ar, como faca. O coração de Ricardo parou. Oh, que você disse? Surpresa, Ricardo. Um dia você vai entender. Eu sou filha do mesmo pai que você. O choque atingiu como um soco no estômago. Ele olhou para Laura, a confusão em seus olhos igual à sua. Mas antes que pudesse responder, Carlos, o pai de Laura, riu. É a verdadeira tragédia, não é? Duas filhas divididas pelo medo. O olhar dele era perverso, triunfante. Laura recuou, o coração apertando. Pai, não. Fez-se despedaçando. Sim, querida, eu sou o grande vilão e vocês, tão inocentes. Mas é hora de escolher. O que você realmente quer? O olhar do homem a devorava. Enquanto o tumulto aumentava, um estrondo cortou o ar. Era um grupo de policiais, mas não parecia ser um resgate. Eles estavam cercando todas as saídas. Ricardo deixou escapar um suspiro de desespero. O que estava acontecendo? As peças estavam se reorganizando, e o que parecia ser um plano trazia à tona traições e segredos nunca conhecidos. Mas então, algo ainda mais chocante aconteceu. Um homem emergiu do grupo policial. Ele era o ex-marido de Laura, um passado que ela pensou ter enterrado. Laura, eu sabia que você estava aqui. Ele gritou desesperado, seus olhos danificados pelo tempo e pelo sofrimento. Precisamos conversar. A tensão explodiu. O ex-marido a puxou para perto, mas ele não esperava a reação dela. O que você está fazendo aqui? Os olhos dela brilhavam com uma mistura de raiva e desespero. Eu vim te salvar, mas você não precisa disso. Eles usam você. Eles não são os aliados que dizem ser. Ele olhou para Ricardo com a súplica nos olhos, mas a confusão só crescia. Todos estão mentindo! Gritou Mara, sua voz cortava o ar. A verdade é muito mais complicada. Isso não é só sobre nosso pai. Como assim não é só sobre isso? Estou cercada por bandidos e você diz que não é sobre o seu pai? Laura estava em chamas. Cada palavra dela carregava uma fonte de energia emocional. Eu sei sobre o que você passou. E tudo isso é uma armadilha. Eles querem você de volta. Estão te usando como isca. O desespero aumentou com a revelação, e uma onda de choque percorreu os presentes. A atmosfera se tornava insuportável. Os homens armados estavam cada vez mais próximos. O que estavam planejando? Eles foram capturados no meio do jogo. Ricardo lutava para compreender o que estava acontecendo. Ele queria gritar. O que mais havia por trás dessa máscara de traição e confusão? Um pânico crescente subia pelo corpo dele. Laura, precisamos sair agora. Mas o que ele não sabia era que um novo segredo estava prestes a se revelar. E a verdade seria capaz de transformar todas as suas vidas, de maneira que nunca imaginaram. No fim daquela confusão, uma escolha estava se desenhando nas sombras. A vida deles não seria mais a mesma, pois uma nova batalha estava prestes a começar, e o passado estava mais vivo do que nunca. Como tudo isso acabaria? Os sentimentos, os laços e as traições iriam se entrelaçar de forma devastadora. A única certeza era que, para sobreviverem, precisavam estar preparados para o inesperado. Ricardo e Laura estavam parados no meio do caos. Mas o mundo parecia girar ao seu redor. O ex-marido de Laura, Daniel, estava diante deles, um peso em seus olhos que misturava alívio e tensão. Ele falava rápido, tentando explicar, mas a confusão era palpável. Laura, não podemos ficar aqui. Eles vão descobrir que você está aqui, e isso pode acabar muito mal.
A tensão aumentava. Os homens do pai de Laura se aproximavam rapidamente, e o ar estava carregado de perigo. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, Carlos, o narcotraficante, soltou uma risada baixa e ameaçadora. Você não percebe, não é? Não há como escapar do seu destino. A essa altura, a sua única opção é se juntar a mim. Jamais! Laura gritou, e o botão vermelho da adrenalina se apertou. Nunca serei como você. Mas Carlos não estava apenas argumentando. Ele olhou para os homens ao seu redor e gesticulou como se estivesse desenhando um plano sombrio. Se é assim que quer jogar, que assim seja. Mas antes que ele pudesse continuar, um grito cortou o ar. Todos se viraram. Uma explosão repentina ecoou, não de longe, mas da própria granada que Mara mantinha. Agora em uma luta frágil. Ela havia sido atingida, sua mão machucada, mas não desistira. A granada caiu ao chão e todos olharam em choque. A contagem regressiva começou. Saia da frente, gritou Ricardo, agarrando Laura e Daniel. O tempo parecia desacelerar enquanto eles corriam. Mas quando a explosão finalmente aconteceu, o impacto não foi apenas físico. Uma onda de choque os jogou para longe. O chão tremia, e o som de metal retorcido e gritos se misturou. A fumaça. Eles se arrastaram, tentando encontrar abrigo. E então, tudo mudou. Uma sombra se ergueu entre a poeira. Uma figura conhecida, mas que ninguém esperava ver. A mãe de Laura, Serena. Carlos, chega! Gritou ela, com uma força que surpreendeu a todos. Parem! O que vocês estão fazendo? O que você está fazendo aqui? Carlos rosnou. Você não estava morta? Serena olhou para a filha, seu rosto uma máscara de dor e determinação. Os dramas do passado não importam mais. O que importa é que nós podemos acabar com isso. A revelação caiu como uma bomba. Laura olhou de Serena para Carlos e para Mara, a mente girando. Mas você sabia de tudo? Sim, eu sabia, respondeu Serena, lágrimas escorrendo pelo rosto. E eu tentei proteger você, mas não conseguiria sozinha. O ambiente estava cheio de tensão, cada palavra dela carregando um peso imenso. No entanto, antes que qualquer coisa pudesse ser digerida, uma nova explosão ocorreu. As sirenes da polícia aumentavam cada vez mais. A chegada deles parecia ser um momento que muitos ansiavam, mas para Carlos era uma Armagedon que ele não estava disposto a aceitar. Eu não posso deixar isso terminar assim, ele gritou, e por um segundo um relance de desespero passou por seu rosto. Mas rapidamente a expressão se transformou em uma determinação fria. Você não vai escapar outra vez, velho amigo, disse o líder da polícia, aparecendo com uma equipe de homens armados. Desista agora, e talvez possamos fazer isso da forma certa. Mas a realidade parecia estar se desintegrando. O caos que antes o cercava agora tinha novas faces. O pai de Laura estava prestes a ser cercado. O tempo que se arrastava aumentava a urgência do momento. Se Carlos fosse detido, tudo poderia mudar instantaneamente. Detê-los! Carlos gritou, sua voz elevando-se. Vocês não sabem o que estão fazendo. Laura olhou para Serena, e por um instante ela percebeu que o poder da decisão estava em suas mãos. Mãe, precisamos acabar com isso agora. E enquanto a tensão aumentava, uma nova verdade começou a emergir. Ricardo, em meio ao tumulto, sentiu um peso no peito. O que mais estava escondido? O que mais eles haviam feito para a sobrevivência? Ele olhou para o rosto de Serena. As lembranças dos segredos de família misturando-se com o presente. O tempo acabava e as perguntas se acumulavam. Quando tudo parecia prestes a colidir, um grito agudo cortou o ar. A criança que Laura estava segurando havia desaparecido no meio de todo o tumulto. E agora, com o caos se intensificando, a salvação parecia distante. Mas o que mais ainda estava por vir? A batalha pela verdade estava longe de terminar. E agora, com a vida da criança em risco,
tudo estava prestes a mudar ainda mais, radicalmente. A escolha, a verdade e a luta pela sobrevivência se entrelaçavam em um destino incerto e aterrador. O que aconteceria quando os véus começassem a cair novamente? O caos estava em seu auge. Ricardo olhou ao redor, o som das sirenes ecoando como um aviso gritante. A criança desaparecida. Era um pesadelo que intensificava o desespero no ar. Laura, com os olhos arregalados, não sabia mais em quem confiar. E no meio daquela confusão, a presença imponente de Carlos, o pai, fez o coração de todos disparar. A segurança parecia uma memória distante. Lá está ela! Gritou um policial, apontando para uma figura pequena que surgia entre a multidão em pânico. Era a criança. Assustada, mas intacta, Laura correu em direção a ela, sua já dilacerada alma pulsando de esperança. Venha, meu amor. A menina imediatamente se lançou nos braços da mãe, mas Carlos não estava disposto a se render. Vocês acham que isso é um jogo? Não vou deixar que me arranquem tudo o que construí. Carlos rosnou, os olhos frios como aço. Ricardo olhou de um lado para o outro, a adrenalina pulsando em suas veias. Ele precisava fazer algo. Laura precisava de um plano. Mãe! Laura gritou, puxando Serena. O que podemos fazer? A mãe, visivelmente abalada, tentou respirar fundo. Precisamos acabar com isso de uma vez por todas. Carlos, essa não é a solução. Justo quando a tensão parecia estar no seu limite, um grupo de policiais formou um cordão cercando Carlos. O movimento dos agentes era ágil. Todos estavam alertas. Ricardo sabia que ali poderia estar a chance deles. Agora, berrou, puxando Laura e a filha consigo. No instante seguinte, disparos ecoaram. Ricardo saltou à frente, protegendo Laura e a criança. Sentiu uma onda de calor e as balas passando perto. Mas não era só o perigo que o cercava. Era a verdade. E cada um dos segredos que tinham tentado esconder agora se destacava, como uma lâmina afiada. Para de brincadeira, Carlos. Você sabe que isso vai acabar mal, disse Serena, com uma voz firme. A confrontação era palpável. Carlos hesitou por um momento, mas sua determinação não parecia abalar-se. A explosão do passado se desdobrou quando Mara, ainda ferida, se levantou da poeira. Carlos, você precisa ouvir a verdade. Sua voz era rouca, mas retratava uma determinação recém-descoberta. Os tempos mudaram. Ninguém vai ficar calado. O que você fez não pode ser apagado. O olhar de Carlos se afinou. Então, você se virou contra mim. Traição! Mas antes que ele pudesse mover um dedo, os policiais avançaram, armados e prontos. E no meio de toda a confusão, a verdade começou a aparecer. Em um momento de clareza, Laura decidiu: não vou permitir que você leve mais nada de mim. A voz dela soava forte, final. A conexão entre mãe e filha ressoou. Ricardo sentiu o clique no ar. Era eles contra tudo. Uma batalha com um propósito. As sirenes se intensificaram e a primeira divisão policial fechou a direção de Carlos. O caos se transformou em ordem. O momento decisivo. Carlos, percebendo que acabou, olhou para Laura com um misto de fúria e desespero. Você vai se arrepender disso. Mas não era o fim que ele queria. Com um último grito de revolta, foi cercado. Ricardo sentiu um nó na garganta. Laura agarrou a mão da criança, puxando-a para mais perto. O futuro que pareciam imaginar estava se reconstruindo. Estamos livres, finalmente! Murmurou ela enquanto a verdade finalmente aparecia, clareando a sombra de sua história. O cenário ainda pulsava de tensão. A verdade tinha seu preço.
Despedindo-se, Ricardo e Laura olharam para Serena e Mara. Um ciclo estava se fechando, mas com o passado cheio de feridas, havia um longo caminho pela frente. E assim, enquanto a multidão se dispersava, um novo horizonte se formava. Cada um dos conselhos que ouviram e as dores que carregaram eram agora uma linha tênue para um futuro incerto. O que aconteceria a seguir? A resposta permanecia no ar, um mistério a ser desvendado. Ricardo se virou para Laura e então sentiu aquele aperto no peito. E agora? Perguntou, sabendo que, apesar de tudo, a vida continuava a correr. E enquanto a polícia levava Carlos, as sombras do passado ainda assombravam. O futuro estava mais aceso do que nunca, e a busca pela verdade não tinha fim. E antes de você ir, aqui vai um pedido urgente. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora. Isso nos ajuda muito com o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Você precisa compartilhar este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Esse é o momento para demonstrar seu apoio ao canal. Não espere nem mais um segundo.